Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda em oração, continua clamando esse dom do Espírito sobre você mesmo. Coloca a mão sobre o teu coração e pede que essa obra do Espírito Santo, porque a palavra deve cair em terra boa, a palavra deve cair em terra fecunda, e o teu coração tem que ser fecundado pelo dom do Espírito. Coloca a mão no seu coração e com profunda fé pede que esse Espírito Santo, que ele veio como uma sombra sobre a Virgem Maria, para que Jesus estivesse em nosso meio, que ele venha sobre você agora, preparando o teu coração para essa palavra, no combate da oração. Nesse último dia nós vamos falar sobre o mistério da nossa fé, e para entender até onde vai o amor de Cristo por cada um de nós, precisamos do dom do Espírito. Por isso pede, incendeia a minha alma, reza. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Com fé. incendeia a minha alma, Senhor. Isso, pede pela tua alma, por você. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Eu rezo agora sobre cada um desses filhos e filhas que estão aqui hoje no rincão, por cada filho e filha que nos acompanha de casa. Espírito Santo, faz essa obra, para que possamos dignamente falar do mistério mais alto da nossa fé, e que o nosso coração seja terra fértil, para acolher a palavra pregada, que por meio dessa bênção, teu coração acolha a palavra com gratidão, e que ela produza muitos frutos. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Se o evento é no combate da oração, a gente está aprendendo armas, e a gente falou do jejum, a gente falou da vida, da união com o Espírito Santo, a gente falou de tantos mistérios da nossa fé. E agora é a nossa missão de falar do mistério mais profundo da nossa fé. Quem trouxe a Sagrada Escritura pode levantar para eu ver agora, porque essa é uma das nossas armas de combate. Isso aí, glória a Deus. A gente está com a arma na nossa mão, e eu peço que você abra no Evangelho de São Lucas, capítulo 22. O Evangelho de São Lucas fala e narra aquilo que aconteceu nos momentos finais da vida de Cristo. Nos momentos finais da vida do Senhor Jesus, Ele deixou para nós o testamento de amor, e a gente começa abrindo o Evangelho de São Lucas, capítulo 22, você pode abrir na sua Sagrada Escritura. Eu vou ler o trecho que fala sobre essa instituição do Santíssimo Sacramento. São palavras que a gente ouve a cada dia na Santa Missa, mas é bom recordar porque essa palavra produz fruto para cada um de nós. A palavra está em Lucas 22, eu vou ler a partir do versículo 14. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí ele pegou o cálice, diz o Evangelho de São Lucas. Pegando o cálice, deu graças e disse, palavras de Jesus dizendo agora: tomai este cálice e distribui-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E ele continua no versículo 19, tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto
em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Essa palavra que nós acabamos de ouvir, pode parecer para nós uma palavra que a gente já ouviu várias vezes. Eu sei disso, Padre. Eu sei da verdade da nossa fé. Eu acredito naquilo que a igreja ensina, de que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento. Eu acredito que Jesus está lá presente, eu sei disso. Eu fiz a minha primeira comunhão, eu participo da missa todo domingo, eu participo da missa até em outros dias. Mas será que essa fé na Santíssima Eucaristia toca a tua vida e o teu coração a ponto de fazer você mudar a sua vida por causa disso? Essa pregação fala sobre a Eucaristia como centro da nossa fé, e a pergunta é: será que isso que Jesus acabou de falar no Evangelho é vida para nós? Eu vou ler mais uma vez o que diz o versículo 19, porque essa palavra tem que se tornar vida para cada um de nós. A palavra é clara. Olha o que Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. A gente vai pegar com calma essa palavra, porque Jesus não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir, diz a Sagrada Escritura, mas tudo que ele diz é verdade. Ele inclusive diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha para a pessoa do seu lado e diz: Jesus não é mentiroso. Ele fala a verdade. Você acredita em Jesus? Isso. Se a gente acredita em Jesus, a palavra é palavra clara. Ele disse: isto é o meu corpo. Ele tocou o pão e disse: isto é o meu corpo. Ele não disse: isto lembra o meu corpo, isto simboliza o meu corpo, isto faz você se sentir saudade do meu corpo, isso faz você se conectar com o meu corpo. Não. A palavra dele foi claríssima e ele é verdadeiro. Ele disse: isto é o meu corpo. A palavra foi palavra clara. O problema de nós católicos é que muitas vezes a gente acaba perdendo a fé na Santíssima Eucaristia, ouvindo as conversas dos nossos irmãos separados, que vivem outra fé e dizem: ah não, isso é um símbolo, é uma lembrança, é uma santa ceia, eu faço memória do que ele fez, mas não dizem a verdade da fé. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, com o Pew Research Center, e ele disse claramente, é um dos institutos de pesquisa mais reconhecidos no mundo, que lá nos Estados Unidos, menos de 1/3 dos católicos acreditam que Jesus está verdadeiramente presente na Santíssima Eucaristia. Você pode ficar impressionado, mas é isso que as pessoas dizem lá nos Estados Unidos, e aqui no nosso Brasil não é muito diferente disso. As pessoas aqui dizem a mesma coisa. Por quê? Porque mostram isso com a sua vida. Será que você acredita mesmo em Jesus Eucarístico? Eu preciso dizer uma verdade que pode doer no nosso coração, mas a verdade precisa ser dita algumas vezes. Aqueles que odeiam a fé e perseguem o cristianismo, eles acreditam. O demônio crê e tem medo de Deus. O demônio crê e tem ódio de Deus. E os servos do inimigo acreditam e têm ódio de Deus e perseguem a Deus. Nunca como nos tempos de hoje houve tantas profanações de capelas e igrejas ao redor do mundo. Só no ano passado, na França, foram mais de 2.000 incidentes de ataques à igreja. Estou falando de uma nação de tradição católica, mas nos outros países não é diferente. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente ouve falar cada vez com mais frequência de igrejas atacadas, de pessoas que chegam em uma igreja, abrem o sacrário e roubam as hóstias. Que valor tem uma hóstia material? Para uma pessoa roubar não é um carro, não é uma casa, não é um celular, mas o valor espiritual para quem tem ódio e sabe que aquele valor espiritual é tremendo. Essas hóstias são roubadas
para fins de profanação. E isso cresce, e cresce a cada dia. E parece que a gente não toma consciência da seriedade do sacramento da nossa fé, que é o centro da nossa fé. O demônio crê e tem ódio, e nós parece que não cremos porque não temos amor. Um ex-satanista sabe qual é a hóstia consagrada e qual não é a hóstia consagrada, sabe por quê? Por causa do ódio que ele sentia. É um testemunho de um ex-satanista, eles contam que eles sabiam diferenciar uma da outra por causa do ódio que sentiam. E você, como está o seu amor por Jesus Eucarístico? O que você tem feito para fazer crescer o seu amor? Você mostra o seu amor com a sua vida? A sua vida é uma vida de adoração e Jesus Eucarístico é o centro da sua vida. É agora que a gente começa a entender que Jesus talvez não seja o centro completamente da nossa vida. O nosso irmão Marcelo dizia na ministração que a gente tem um lugar no nosso coração que precisa ser ocupado por alguém, e esse alguém é Deus. São João da Cruz, doutor da igreja, diz que ferida do amor jamais se cura a não ser com a presença e a figura. O que ele quer dizer? Que o nosso coração está ferido de amor. A minha alma e a alma de cada um de nós foi criada com uma ferida de amor, e essa ferida de amor só pode ser saciada por Deus. Só que as pessoas aqui nessa terra querem saciar essa ferida com tantas outras coisas, e colocam no lugar de Deus pessoas e coisas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de alguém que estava perdidamente apaixonada por outra pessoa, e de repente aquele relacionamento de talvez 1, 2, 5, 10 anos, acabou por alguma razão, e aquela pessoa acha que o mundo acabou. Entra uma depressão profunda, pensa que a vida não tem mais saída. Por quê? Porque em lugar de adorar a Deus, está adorando uma criatura. Quantas pessoas que colocam a única esperança da sua vida: quando eu comprar aquela casa eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele carro dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir isso, aquilo, eu vou ser feliz. E consegue, a felicidade dura uma semana, um mês, e depois passa. Por quê? Porque a necessidade é de adorar a Deus. Eu e vocês fomos feitos com chamado para adorar a Deus. E essa adoração precisa ser dita. Vamos voltar na passagem. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E cada sacerdote, em cada Santa Missa, celebra a Santa Missa para que lá Cristo seja adorado. E talvez você não saiba o significado profundo dessa palavra no grego. É proskuneo, que no latim deu adorar. Adorar vem do latim ad, que é em direção a, e vem da palavra boca, os oris. Adorar vem honrar com a boca, dar um beijo. Adorar significa dedicar amor. Adorar significa dedicar tempo. Adorar significa olhar e amar de todo o coração. E no fundo a palavra que vem do grego tem a tradução para cada um de nós, que é alguém que se prostra e adora. Por isso os gestos exteriores têm muito a dizer. Tem gente que diz: não preciso do meu exterior, o que importa é o meu coração. Mas o nosso exterior com reverência mostra o que há no nosso coração. Talvez um esposo diga: não preciso mostrar que amo a minha esposa. Ela sabe disso. Mas quando você dá um presente, quando você se sacrifica por ela, quando você gasta do seu tempo e tira de fazer alguma coisa que você gosta, para fazer alguma coisa que ela gosta, você mostra que ama a sua esposa. Você mostra que se importa com ela. Os gestos exteriores mostram isso. E é por isso que é tão importante colocar a Eucaristia no centro das nossas vidas. Eu quero partilhar com vocês histórias de pessoas comuns, que colocaram a Eucaristia no centro da sua vida, e ali na história da sua vida encontraram força para vencer toda e qualquer situação.
Nosso saudoso Padre Jonas, fundador aqui da comunidade Canção Nova, dizia: quem não adorar, pode ser melhor, quem não adorar, e a gente sabe disso. Quantas pessoas escolhem estar diante de Jesus e enfrentam toda e qualquer provação? Quem adora encontra uma força sobrenatural, porque a Eucaristia é o centro da nossa fé, é o centro da nossa vida, e nós precisamos adorar, e adorar a Deus significa mudar a direção daquilo que parece sem saída na nossa vida. Quando nós adoramos a Deus, nós encontramos a razão da nossa vida. Lá na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, a gente vê Abraão, por exemplo. Abraão, quando ele experimentou a presença de Deus, naqueles anjos que vieram, ele se prostrou e adorou a Deus. Ele se prostrou e reverenciou o nosso Pai na fé. Um homem tão poderoso, que ouviu a palavra de Deus, porque o poder dele está na fé dele, saiu da terra dele e conseguiu fazer grandes vitórias por causa da sua fé. Moisés. Se a gente pensa também em Moisés, um homem que por causa da sua fé entrou no Mar Vermelho a pé enxuto. Por que ele fez isso? Porque conseguia adorar a Deus, mas lá no Antigo Testamento a adoração era uma adoração ao Pai que se revelava aos poucos. Mas nós temos a plenitude da revelação, ainda o que diz São João da Cruz: em Cristo Deus nos disse tudo. Não há outra revelação a ser feita, porque na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse tudo. Quem não adorar, não vai aguentar. E aí eu pergunto para vocês, será que Jesus Cristo é o verdadeiro amor da sua vida? Será que você pode dizer de todo o coração que Ele é o teu melhor amigo, que Ele é o amor da sua vida? Será que você tem condições, com toda a verdade, bater no peito e dizer: eu amo a Jesus mais do que qualquer coisa? Eu estou pronto a dar a minha vida por Jesus? Porque assim era a vida dos mártires no Antigo Testamento. Aliás, no Antigo Testamento, no início da igreja, os mártires estavam prontos. Ser cristão era estar pronto para dar a própria vida. Eu sou cristão e a ponto de dar a minha vida para poder testemunhar a minha fé. Por exemplo, São Tarcísio. São Tarcísio estava com o Santíssimo Sacramento no peito. E ele precisou dar a vida e perguntar: o que você tem aí? Ele não quis dizer. O que você tem aí? Bateram nele, bateram até levá-lo à morte. E quando abriram, o Santíssimo Sacramento tinha entrado dentro do peito dele. Tal era o amor fervente do coração de São Tarcísio. Será que a gente diz mesmo que Jesus é o amigo, é o amor da minha vida? Eu partilho com vocês uma conversa que eu tive há muitos anos. Eu estudava na UFMG em Belo Horizonte, fazia minha faculdade lá, e como todo bom estudante mineiro, na hora da tarde, o que a gente ia fazer? Tomar um café com pão de queijo, não é? Faz parte, não é? 4 horas da tarde, a gente foi lá tomar um café com pão de queijo e estávamos numa roda de conversa, todo mundo conversando, batendo papo, dialogando e tudo, e começou uma conversa, éramos uns 6 ou 8 amigos, não lembro bem a quantidade, começamos a conversar: mas quem é o seu melhor amigo? E começaram a perguntar um e outro, aí perguntaram lá um, não é, que era muito próximo a mim, ele disse: minha melhor amiga é ela, era uma colega lá que de fato os dois andavam juntos o tempo todo, passavam lá, e foi passando o outro disse: meu melhor amigo é fulano, minha melhor amiga é fulano. Passaram um e outro, quando chegaram a mim, perguntaram: quem é o teu melhor amigo? E eu disse, sem pensar, na mesma hora: meu melhor amigo é o meu irmão. O meu irmão, que morava comigo, nós dividíamos apartamento lá em BH, ele me ajudou a me converter, foi por meio da oração dele e da adoração a ele. Ele, adorando Jesus, rezou pela minha conversão e eu me converti por causa da oração dele. E a minha gratidão pelo meu irmão até hoje é incomparável. Foi por meio dele que eu descobri o amor de Jesus mais profundo. Mas naquela hora eu pensei: meu melhor amigo é meu irmão. Falei tranquilamente, sem peso na consciência, sem confusão. A próxima do meu lado era uma colega minha, que eu gostava muito, só que ela era evangélica,
A gente era muito amigo, conversávamos muito. Ela era uma menina de Deus, assim, muito simpática. E ela, cada qual perguntou, respondeu, eu disse, meu melhor amigo é meu irmão. Quando perguntaram para ela, ela sem pensar disse, meu melhor amigo é Jesus. Silêncio. Todo mundo fez silêncio lá. Ninguém esperava aquela resposta. E ela falou, meu melhor amigo é Jesus. Eu converso com ele todos os dias, ele me ajuda em tudo, ele é o meu melhor amigo. E depois ela disse mais, ele é o amor da minha vida. Será que numa roda de conversa a gente diria isso? Eu saí daquele dia e voltei para casa no ônibus, era 1h40 da universidade até onde eu morava em BH, 1h40 dentro do ônibus pensando e dialogando e brigando comigo mesmo e falando, essa nossa irmã é evangélica, ela não tem a Santíssima Eucaristia, ela não tem Jesus vivo e verdadeiro no sacrário, ela não tem a presença real de Jesus, mas ela diz que Jesus é o melhor amigo dela, é o amor da vida dela, e eu não disse isso. Eu fui no ônibus com um profundo sentimento de dor no coração, e a partir daquele dia, eu fiz uma oração quando eu cheguei em casa, e eu disse, Jesus, eu estou com vergonha, porque eu não disse que o Senhor é o melhor amigo da minha vida, eu não disse que o Senhor é o amor da minha vida, mas a partir de agora, eu quero decidir e escolher o teu amor, para que esse amor seja o amor da minha vida. Você, a partir de agora, pode dizer, será que você consegue dizer que Jesus é sim o amor da sua vida? Será que você consegue dizer e provar com a sua vida que Jesus é o amor da sua vida e que nada é mais importante do que estar com Jesus? Será que você entende que quem adorar não vai aguentar? Eu vou à missa diária, a cada vezes eu vou adorar a Jesus, mas será que eu transfiguro a minha vida para que Jesus seja tudo na minha vida? Será que eu transfiguro a minha vida para que Jesus seja o coração da minha fé, ou Jesus se torna o centro da sua vida, ou você pode não aguentar? O centro da nossa fé é a Santíssima Eucaristia. E o Papa São João Paulo II escreveu um dos documentos mais belos, se não me falha a memória, foi no ano de 2003, já muitos anos de pontificado, ele já estava há 50 anos da sua ordenação sacerdotal, e ele disse nesse documento, começou dizendo, Ecclesia de Eucaristia vivet, a igreja vive da Eucaristia, a igreja tem lá a sua fonte. E ele dizia o quanto ele tinha aprendido nesses anos todos, que ele tinha celebrado a Santa Missa fora, em grandes catedrais, na Basílica de São Pedro, tinha celebrado em acampamentos de jovens, ao ar livre, acompanhando os jovens, tinha celebrado em cada lugar, e ele tinha percebido que era da Eucaristia que a igreja nutria o seu grande tesouro. Esse foi o grande testamento e a entrega de vida de Jesus. Diz João capítulo 13, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E ele deixou como resposta a Eucaristia, como consolo de cada um de nós. A igreja vive da Eucaristia e lá é o nosso tesouro. E por que a gente não adora Jesus? E por que a gente não encontra Ele? No momento de prova, quando eu era ainda adolescente, eu tentando descobrir no meio das minhas lutas de adolescente, porque para adolescente, qualquer coisa que acontece a gente acha que é o fim do mundo. Eu estava com um problema na escola com meus colegas e achava que aquela era o fim da minha vida. Eu saí da minha escola e bem pertinho da minha escola, lá em Brasília, onde eu nasci, tinha uma igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no Lago Sul, e eu saí da minha escola e estava sem resposta, tão triste com tudo que tinha acontecido na minha escola. Eu falei, para onde eu vou? Eu tinha que pegar o ônibus para ir para casa. Eu falei, quer saber? Antes disso eu vou passar aqui. Eu estava meio sem rumo, sem saber o que fazer, e entrei na igreja. E lá naquela igreja,
eu encontrei tudo em silêncio. Uma igreja grande, estava vazia, era hora do almoço. Mais ou menos 1h eu entrei lá na igreja. E lá naquela igreja, eu com 15 para 16 anos, encontrei lá uma capela do Santíssimo Sacramento completamente vazia. Eu entrei e lá naquele dia, eu fiz uma das minhas orações mais simples e mais diretas. Eu disse: Jesus, eu creio que o Senhor está aqui, mas eu estou sofrendo tanto que parece que o Senhor está distante. Me dá uma resposta aqui nessa capela, que o Senhor está comigo. E naquela hora, no meu coração, veio uma paz, sem voz nenhuma, mas veio a certeza da promessa que ele diz no final do Evangelho: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E essa palavra calou no meu coração, e aquele dia foi um dia de profunda transformação, e a palavra da Santíssima Eucaristia é aquela que faz os santos, é aquela que fortalece os santos. Depois eu tive muitas quedas, porque eu não permaneci firme no Senhor, mas aqui, pertinho de nós, a gente está aqui em Cachoeira Paulista, há uma cidade de Minas Gerais que se chama Barbacena, uma cidade bem fria, no caminho do Rio para Belo Horizonte. E lá em Barbacena havia uma menina, muito comum, como qualquer outra menina. O nome dela era Isabel. A Isabel, ela era uma menina que queria e tinha um sonho. Ela queria ser médica para ajudar as pessoas. Ela era membro da Sociedade de São Vicente de Paulo, e ela queria muito ajudar as pessoas, ajudar os pobres, mas ela queria, para ter esse amor, precisava encontrar-se com Jesus, e ela participava da Santa Missa a cada dia, e adorava a Jesus a cada dia. Quantos de nós descobrimos já esse tesouro da missa diária? E essa menina, uma menina normal, como qualquer outra menina, mas que tinha um tesouro escondido, de fora viam ela como qualquer outra. Uma menina que estudava, depois de Barbacena, ela se mudou para Juiz de Fora, para poder fazer a faculdade, se preparar para fazer a faculdade de medicina. Vivia naquela cidade de Minas Gerais, como qualquer outra menina, mas aconteceu algo que ela não esperava. Chegou um homem que quis atentar contra a sua pureza. Aquela menina que amava Jesus, uma menina que queria se preparar para, quem sabe, no futuro, viver um casamento santo, entregar a sua vida para Jesus, numa vida unida a Ele, se depara, um belo momento, com um homem que quer violentá-la. Ela disse: não posso fazer isso. Eu estou falando de alguém distante, não estou falando de alguém aqui na década de 80, no nosso Brasil. Aqui perto, em Barbacena, essa menina, começaram a ser insistentes aquelas agressões daquele homem. Ela disse: não posso, isso é um crime, não posso, isso é um pecado, não vai fazer isso. E ela resistiu até o ponto em que aquele homem, vendo que não conseguiria nada com ela, porque aquela menina resistia sem parar, o que ele fez? Ele a matou. E a matou de forma cruel. Como essa menina conseguiu resistir e ficar firme no Senhor? Ela conseguiu resistir e ficar firme no Senhor porque ela participava da Santa Missa diariamente e ela adorava o Senhor. Porque quem não adorar, não vai aguentar. Mas ela, adorando, aguentou. E essa menina, Isabel Campos, na década de 80, aqui de Barbacena, hoje é beata da Igreja Católica. Em breve vai ser canonizada, uma grande santa que o Brasil vai ter, porque permaneceu firme na Santíssima Eucaristia. Onde é que você está fraquejando na fé? Você faz um compromisso,
com Jesus de fazer um jejum e depois você acaba quebrando aquele jejum. Falou na quaresma de São Miguel que ia ficar sem tomar café, ou ia ficar sem a sobremesa, e aí passa adiante, já está começando a fraquejar, fez um compromisso de rezar na sua casa e tem começado a fraquejar. Atenção, a sua força é Jesus no Santíssimo Sacramento. Onde tem sido a prova na sua vida? Onde tem sido a prova talvez de um casamento difícil? Você que luta pela sua família e sabe que é difícil porque o seu filho está nas drogas. Você luta para que ele saia dessa vida. Talvez a sua filha se afastou da graça de Deus. Talvez é a sua esposa que diz que você reza demais, que não precisa disso. Talvez é um irmão que você sabe que se afastou da fé e vive numa sociedade secreta, que vive numa vida tão distante da graça de Deus, e você reza e pede a Deus, mas às vezes parece que a sua fé está a ponto de fraquejar. Se você não adorar nesses tempos de hoje, você pode não aguentar. Se você não participar com fé e união com Cristo, a tua vida pode não permanecer firme, porque a força de Deus está sendo dada para nós na fé da Santíssima Eucaristia. Eu falava da beata Isabel, e agora eu quero falar de um beato que vai ser canonizado daqui a 2 semanas. Beato Carlo Acutis. Quem já ouviu falar dele, levanta a mão aqui. Olha, quase todo mundo já ouviu falar desse grande jovem de Deus. Um jovem extraordinário como outros jovens que mexia na internet, um jovem que fazia esportes, um jovem que saía com os amigos, mas ele vivia na graça de Deus. Quem chegava perto do beato Carlo Acutis queria ficar melhor. Eu não sei se vocês já viram alguma pessoa assim, que é tão simpático, tão legal, tão especial, que todo mundo quer ficar perto. Eu tinha uma amiga da faculdade que era assim, todo mundo queria ficar perto dela, todo mundo queria ficar junto dela, ela sempre tinha uma palavra para alegrar os outros. Assim era o beato Carlo Acutis. Todo mundo chegava perto dele e ele deu para os seus amigos jovens segredos de santidade, dicas para que aqueles jovens pudessem ser santos. Sabe qual era uma das dicas? Uma das dicas era se aproximar de Jesus Eucarístico e adorá-lo todos os dias. Estou falando de um jovem de 15 anos que viveu agora, pouco mais de uma década atrás. Um jovem que mudou muitas pessoas, porque ele escolheu a Santíssima Eucaristia. Ele dizia que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. E foi adorando a Jesus que ele conseguiu ter força quando recebeu o diagnóstico. Imagina um jovem, filho único, um jovem que tinha uma aparência bonita, um jovem que tinha dinheiro, um jovem que tinha uma família que o amava, um jovem que tinha todo um futuro pela frente, um jovem inteligente que preparou uma mostra sobre os milagres eucarísticos com 15 anos de idade. Um jovem que amava tanto a Santíssima Eucaristia que queria que Jesus ficasse conhecido. E essa mostra hoje roda o mundo inteiro para que as pessoas acreditem na Eucaristia. Na hora da prova, ele recebeu o diagnóstico, um câncer fulminante. Poucos dias de vida, em uma semana, aquele jovem disse que oferecia aquela dor e aquela enfermidade pela igreja, pelo Papa. Um jovem cujo testemunho não parou na sua vida, mas depois da morte ele chegou a tantos corações. Esses dias eu conversava com um jovem, perguntava para ele, quem tocou o seu coração para buscar a Deus? Ele dizia, o beato Carlo Acutis. Eu li o que ele escreveu, eu vi a vida dele, eu agora quero ser um jovem santo. Quantas pessoas alcançadas por causa do testemunho de um jovem como esse? Eu ontem ouvi uma história que tocou o meu coração. Ontem eu ouvi a história de um jovem que experimentou o amor de Deus de forma extraordinária. Ontem eu vi o testemunho de um jovem de 15 anos, a idade do beato Carlo Acutis. Eu conversava com ele e ele dizia, eu saio da escola, minha aula acaba 1h, eu não volto para casa logo não. Eu vou para a igreja adorar a Jesus. Lá eu fico em paz, eu rezo. E não almoça? Não, depois eu como. E eu perguntava para a mãe dele,
E a senhora, o que diz? Ela dizia, não, eu fico tranquila, porque meu filho vai rezar, ele vai de bicicleta, anda 20 minutinhos para a escola de lá, ele diz, mãe, estou indo para a igreja. E fica lá com Jesus. A vida desse jovem toca tanto o coração de Jesus, que o irmão dele, que estava distante da graça de Deus, voltou a viver na graça de Deus, e agora é um jovem que busca a Deus também, por causa do testemunho desse jovem. Olha o impacto que você pode ter na sua família, se você adorar. Você diz, minha família não tem jeito, e eu digo para você, sua família tem jeito sim, se você adorar ao Senhor, e interceder pela sua família. Não diga, meu filho não tem saída, teu filho tem saída sim, se você adorar a Jesus e rezar por Ele. A tua vida pode ser completamente diferente se você valorizar a Jesus. Se você amar a Jesus de todo o coração, a tua vida não vai ser mais a mesma. Adorar a Jesus. Proskínio, a palavra do grego, adorar. Quando Jesus dizia para a samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Será que nós somos verdadeiros adoradores? Será que nós somos aqueles que reconhecemos o valor de Jesus? Porque aqui no Brasil é muito fácil, me perdoe dizer, mas parece que para nós ser cristão católico é uma vida muito tranquila. Em cada uma das nossas cidades, o Santíssimo Sacramento é adorado, tem um sacrário lá perto. Talvez quem viva na Amazônia tenha mais dificuldade, talvez quem viva perdido numa fazenda do interior do Mato Grosso tenha um pouco mais de dificuldade, mas atenção, para nós, a maioria esmagadora dos brasileiros é muito tranquilo. A gente pode participar da Santa Missa todos os dias, se nós quisermos. A gente pode adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento, mas será que a gente entende o valor disso? Eu quero contar para vocês uma história real. Não é historinha não, é história com H, de mulheres adoradoras, de mulheres de fé, de mulheres que conseguiram mudar a sua vida e a vida de um país, escolhendo serem adoradoras. Eu quero começar contando a história de uma mulher cujo nome é Maria Schneider. Essa é uma mulher que viveu no século passado. Ela era de raça alemã, mas vivia na beira do Mar Negro. Os alemães tinham imigrado para lá e viviam lá. Ela era cristã católica e vivia lá, só que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E talvez a gente lembra do que aconteceu, do massacre, do nazismo. A gente lembra daquilo que aconteceu nos campos de concentração. Vocês já ouviram falar daqueles campos de concentração de Auschwitz? Quem já ouviu, levanta a mão para eu saber. Foram campos de concentrações terríveis, de onde saíram grandes santos. Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, deu a vida nos campos de concentração. São Maximiliano Maria Kolbe deu a vida nos campos de concentração. São Tito Brandsma deu a vida nos campos de concentração, lá, frutos do nazismo. Mas há algo que aconteceu de mais grave, que não é dito. Muito mais pessoas morreram nos campos de concentração, e muito mais pessoas foram perseguidas depois da Segunda Guerra Mundial, lá na região da antiga União Soviética. E entre essas mulheres e homens perseguidos, estava essa mulher, Maria Schneider. Ela, cristã católica, muito fervorosa, foi levada para os Montes Urais com a família. E naquela hora, ela não tinha mais acesso à Santa Missa. Ela não tinha mais a possibilidade de celebrar a missa. Você pode ir em qualquer Santa Missa e às vezes vai para a praia e diz, irmão, na praia foi difícil de encontrar a Santa Missa, porque não olhou antes. Porque não soube antes olhar no Instagram qual é a igreja, onde é perto, qual é o horário da missa, e faltou a missa sem causa. Eu estava com preguiça, chegou uma visita e eu fiquei com vergonha de dizer para ela que eu tinha que ir para a missa. Por que você fez isso? Porque você feriu a Jesus, faltando a missa de domingo, sem uma causa forte, porque estava com preguiça, porque eu não me organizei, porque eu viajei e não olhei a missa na cidade para onde eu fui. A vida dessa mulher, Maria Schneider,
era uma vida sem a Santa Missa. E um belo dia, ela estava lá, já fazia mais de 1 ano, que ela ansiava a possibilidade de participar de uma Santa Missa e receber a Jesus no Santíssimo Sacramento. Ela queria muito isso, mas nem isso ela tinha possibilidade, até que um sacerdote vindo, distante de outro país, ela morava nessa época lá na Rússia, e veio um sacerdote que vinha do Cazaquistão, chegou e ele passou 2 dias confessando dia e noite todas as pessoas para que elas pudessem participar da Santa Missa e receber a Sagrada Comunhão. E quando ele acabou a confissão, eram já várias pessoas que ele tinha confessado 2 dias, dia e noite. As pessoas diziam: Padre Alex, vai descansar, vai dormir. Ele dizia: não, eu tenho que confessar todo mundo. Eu tenho que confessar todo mundo para poder eles receberem a Santíssima Eucaristia. Naquela hora, ele acabou a confissão e começou a celebrar a Santíssima Eucaristia. Enquanto ele estava no meio da missa, deram um grito: a polícia está chegando. A Santa Missa era proibida. Se pegassem a ele, ele ia morrer. Essa senhora Maria Schneider disse: vem, padre, eu escondo você num quarto. Chegou num quarto, ela falou: venha comigo, saiu da casa dele, chegou num quartinho escondido lá e escondeu esse padre Alexis para que ele não morresse. Aquelas pessoas ansiavam há mais de 1 ano para poder receber uma Sagrada Comunhão. Mais de 1 ano, e ficaram sem a Santa Missa porque a polícia chegou, e naquela hora ela escondeu a ele, a polícia passou e ela teve que sair no meio da noite, deixou uma criancinha de 2 anos, deixou uma outra criancinha de 6 meses e falou: padre, eu vou te levar para a estação de trem para você fugir. E ela andou 12 horas à noite, era o mês de janeiro, fazia um frio de menos 30 graus. Você tem noção do que é isso? Esse mês de fevereiro, eu tive com a irmã Maria Raquel e a irmã Maria Joana, numa missão lá no Canadá, estava fazendo menos 17. Eu achei que eu ia morrer congelado lá mesmo, viu? Eu forte desse jeito, tá vendo aqui, não é? Tem muita carne aqui, não é? O hábito esconde, mas magrinho desse jeito. Eu lá, passando, parecia uma cebola, era um casaco, outro casaco, uma meia, outra meia, e eu tremendo de frio lá, com menos 17, agora eu imagino menos 30. Essa mulher, com uma outra companheira, que era sua tia, e mais esse sacerdote, andaram 12 horas num frio de 30 graus para preservar a vida dele. Chegaram lá na estação, chegou uma polícia. E a polícia perguntou: para onde vai, cidadão? Se descobrisse que ele era padre, estava morto. Ele não conseguiu nem falar, de tanto medo que ele ficou paralisado de medo. Aí ela tomou a palavra e disse: é o meu amigo que está voltando para a casa dele. E aquele homem parece que entendeu a situação e teve misericórdia e disse: não pega o último vagão, porque o último vagão vai ser deixado e você não vai chegar. Pega um vagão do meio que você vai chegar. E aquele homem conseguiu fugir. Depois de 1 ano, essa mulher conseguiu participar de outra Santa Missa com ele, porque ela já tinha mudado de outro lugar. Mas para isso, ela viajou 1000 quilômetros. Vocês têm noção que é 1000 quilômetros? Talvez a distância mais ou menos daqui onde a gente está, na Canção Nova, até em Brasília. Ela viajou essa distância para participar de uma Santa Missa. Ela viajou essa distância para honrar a Jesus Eucarístico, e nós não andamos um pouquinho e deixamos por preguiça o tesouro da nossa fé. E aí você diz: ah, eu amo a Jesus. Será que ama mesmo? Eu falo isso para mim mesmo. Quantas vezes eu posso adorar o Senhor diante de mim? Eu moro numa casa religiosa onde tem uma capela. E quantas vezes eu poderia adorar mais e digo: não, eu tenho que resolver outras coisas e não estou com Jesus, esqueço que Ele é a fonte da minha vida, esqueço que Ele é o tesouro da minha fé, esqueço que Ele é a razão da minha vida. Essa mulher andou 1000 quilômetros para estar com Jesus. E ela pediu, falou assim: olha, eu queria tanto adorar a Jesus, mas eu não posso. E o padre disse: eu vou lhe dar um presente, você promete que vai cuidar bem?
E ele deu a ela, sabendo da piedade do amor dela, uma hóstia consagrada. Falou, você vai fazer as 9 primeiras sextas-feiras, mas você não pode comungar, porque você vai adorar a Jesus, e só no final você vai comungar, e você então leva essa hóstia, e ela colocou com profundo amor no coração, essa hóstia, e levou-a até o outro lugar, onde ela e as suas amigas, toda a primeira sexta-feira do mês, faziam adoração. E ficavam horas diante de Jesus, fazendo comunhão espiritual, e chorando, e implorando a graça de que houvesse um único sacerdote, para que elas se confessassem, para que elas recebessem a Sagrada Comunhão. Vale o tesouro vale a vida. O Santíssimo Sacramento vale uma vida. A cada primeira sexta-feira, durante 9 meses, elas adoraram o Senhor. Você está disposto a dar a sua vida por Jesus? Você está disposto a dar a sua vida por Jesus? Essa é a pergunta que a gente deve guardar no coração, e eu sei que essa resposta é difícil. Aqui no Brasil mesmo, e eu estou insistindo para falar de homens e mulheres como nós, não são santos extraordinários que parecem distantes. O Beato Carlo Acutis era um jovem que viveu agora há pouco. A Beata Isabel vivia aqui no nosso Brasil, estudante, queria ser uma grande médica. Eu falei dessa mulher, Maria Schneider, um dos filhos dela, tão edificado pelo testemunho dela, se tornou sacerdote, depois se tornou bispo, e hoje é um dos bispos que tem uma expressão tão grande no mundo. Dom Athanasius Schneider é o filho dessa mulher. Ele foi edificado pelo testemunho dessa mãe, que amava Jesus Eucarístico. Ele dizia, o amor da minha mãe, a Santíssima Eucaristia, gerou a vida para mim. E eu hoje sou sacerdote, sou bispo, graças ao testemunho da minha mãe. Mas essa vida eucarística deve nos mover a estarmos dispostos a doar a nossa própria vida. Aqui no nosso Brasil, lá no Rio Grande do Norte, houve alguns mártires, e entre eles Mateus Moreira. No momento de grande perseguição protestante que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, em Cunhaú e em Uruaçu, a Santíssima Eucaristia estava sendo atacada pelos protestantes, e esse homem começou a ser perseguido porque era católico. Com tanta raiva, aqueles protestantes e pessoas indígenas, motivadas por ele, quiseram matá-lo para que ele abjurasse a fé. Ele disse, não, eu não vou morrer, não vou renunciar à minha fé, eu estou disposto a dar a minha vida. E enquanto ele era morto, a última palavra dele foi, louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Ele deu a vida, e deu a vida para testemunhar o amor a Jesus Eucarístico. Ele deu a vida para testemunhar que Jesus era o Senhor da vida dele. E agora eu digo para vocês, e isso eu digo como sacerdote, o amor que eu vejo nas pessoas à Santíssima Eucaristia faz delas pessoas invencíveis na fé. Se aqui é o combate da oração, e se o centro da nossa fé é Jesus Eucarístico, vocês hoje estão sendo chamados por Deus a testemunharem a sua fé. E a testemunharem a sua fé com a sua vida. E não dá para continuar do mesmo jeito, comungando do mesmo jeito em pecado mortal. Não dá para continuar do mesmo jeito, participando da Santa Missa como se fosse uma coisa qualquer. Não dá para passar uma semana inteira sem ir visitar a Jesus e sem se inclinar para Ele. O teu coração precisa amar a Jesus, e o teu coração precisa honrar a Ele. Eu convido você agora, filho, filha, a ficar de pé por um instante, e a pensar das vezes em que você não amou a Jesus como deveria. Você que está em casa, filho, também agora, se coloque em pé na sua casa em atitude de oração. E agora lembre as vezes em que você não amou a Jesus. Talvez você tenha comungado em pecado mortal e ferido a Jesus tanto. Talvez você tenha tido preguiça de ir à Santa Missa de domingo e tenha faltado à Santa Missa de domingo por preguiça. Talvez você não tenha amado a Jesus de todo o coração. E eu digo isso com muita dor do meu coração, porque quantas vezes eu, antes da minha conversão,
recebi Jesus no Santíssimo Sacramento em estado de pecado, eu feri a Jesus? Feri a Jesus que tanto me amava? Eu feri a Jesus que tinha entregado a vida dele por mim? Eu feri a Jesus como Pedro e o neguei, recebendo a ele em pecado? Eu tive preguiça de ir à missa de domingo e feri a Jesus que me amava? Quantas vezes eu precisei fazer tantas coisas, enquanto era estudante, enquanto era trabalhador, e deixei para depois a adoração e a missa, e fraquejei porque Jesus não era o centro da minha vida. E como foi doloroso descobrir que eu tinha sido como Pedro, que eu tinha negado o Senhor. Como foi doloroso descobrir que quantos fracassos na minha vida e quantas derrotas aconteceram porque eu não adorava a Jesus e eu não colocava Ele no centro da minha vida. Filho, dá tempo de recomeçar. Você que feriu tanto a Jesus na sua história, como eu feri na minha história. Você que não amou a Jesus e amou tantas coisas no lugar de Jesus. Amou o seu esposo antes de Jesus. Amou a sua esposa antes de Jesus. Amou o seu corpo antes de Jesus. Amou a sua profissão antes de Jesus. Amou os seus bens, a sua casa, o seu carro antes de Jesus. Aprende hoje a colocar o teu tesouro em Cristo. Aprende hoje a colocar a tua fé e a tua esperança nele. Não perde mais tempo, porque hoje Deus está te dando uma nova chance. Jesus quer ser o tesouro da sua vida. Jesus quer ser o amor da sua vida. Jesus quer ser a tua resposta. Por um instante agora, fecha os teus olhos e se coloca na presença de Deus. E imagina Jesus diante de você. Mesmo você tendo fraquejado tantas vezes, tendo faltado tantas vezes à missa, tendo participado da missa de forma irreverente, olhando o celular, olhando a roupa da pessoa do lado, imaginando que ela não está fazendo aquilo, que ele não está fazendo aquilo, que aquela pessoa vive em pecado, que aquela pessoa é assim, julgando o sacerdote, julgando as palavras dele, julgando isso e julgando aquilo. Quantas vezes você feriu a Jesus e agora Jesus está diante de você. Espiritualmente, Jesus está olhando agora para você. E ele pergunta como perguntou para São Pedro: Pedro, tu me amas? Ele olha para você: Mariana, tu me amas? Antônio, tu me amas? Neide, tu me amas? Lene, tu me amas? Edson, tu me amas? Ele fala o teu nome. E você diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele insiste de novo: mas tu me amas mesmo? Tu me amas mesmo? Essa é a pergunta que Jesus faz para você, que precisa de uma resposta. Nessa pregação de hoje, nesse momento de oração de hoje, você tem duas escolhas: ou dizer para Jesus que você ama a tantas coisas e não ama a Ele, ou dizer para Jesus que você tem nele o tesouro da sua vida. Não espera outro dia, não espera outra hora. Entrega a sua vida para Jesus hoje e reconhece que a presença dele no Santíssimo Sacramento é o que de mais importante tem na sua vida. Um ano aquela mulher esperando para adorar a Jesus. Um ano aquela mulher esperando para participar da missa. E nós, quantas missas indignas, quantas comunhões indignas sem amor, quantos desprezos para Jesus Eucarístico. Converte agora o teu coração, pede perdão a Deus e pede um novo coração. Essa pregação é para pedir um novo coração, Jesus, e eu peço agora, no excesso da tua misericórdia, que cada pessoa que está aqui hoje, cada pessoa que ouve esta pregação agora, onde quer que esteja, cresça no amor a ti, Jesus, cresça no amor à tua presença eucarística. Cada pessoa possa reconhecer esse amor. Reza com essa canção, dizendo a tua decisão
de colocar nele a tua esperança, de colocar nele a tua vida. Você que sabe, reza, canta junto com o ministério e fala para Jesus, que está ouvindo a tua palavra agora, que está ouvindo o teu compromisso, não é da boca para fora, mas essa canção é oração, essa canção é decisão, essa canção é para dizer para Jesus: eu me comprometo em te escolher como o amor da minha vida. Eu me comprometo em te adorar, Jesus. Eu me comprometo em reconhecer a tua presença no Santíssimo Sacramento, como o grande tesouro da minha vida e do meu coração. Reza, canta. Eu quero estar neste lugar de amor e adoração. Vou me entregar, e nada é mais importante do que estar com o meu Rei. Jesus, eu levanto meu olhar, de onde vem o meu socorro? Eu sei, meu socorro é o Senhor. Eu sei, meu socorro é o Senhor. Não me deixa vacilar, não me deixa vacilar. Fala com Ele agora. Quem não adorar não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. Essa é a decisão do teu coração agora, de adorar o Senhor. Você tem dois caminhos. Você tem dois caminhos na tua vida, como diz o Salmo 1, como dizia Moisés, quando apresentava para eles. Escolhe, pois, a vida e viverás. Escolhe o amor de Deus agora, filho. Deixa o teu coração ser tocado pela graça de Deus. Adora Ele. Não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, fé no coração, fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. E o Senhor toca muitos corações agora, com um profundo espírito de contrição e de arrependimento. O teu coração pede perdão ao Senhor e quer um coração novo. E o Senhor derrama um espírito de graça e de misericórdia. E o teu coração, filho, agora está sendo trocado pelo Espírito Santo, para adorar o Senhor, para reconhecer nele o Senhor da tua vida, o Senhor da tua história. Reconhece nele o amor, reconhece nele a tua esperança, reconhece nele a certeza e deixa o Senhor te amar. Porque Ele reconhece o teu amor agora sendo renovado. Deixa o Senhor tocar o teu coração. O irmão Luiz Maria e o Ironi estão aqui comigo para nos ajudar a rezar e aclamar essa experiência com o amor de Deus. E o Senhor fala agora, fala claro ao meu coração, que essa mesma experiência que o Padre Emanuel Maria contava, dessa jovem protestante evangélica, quando perguntaram quem é o grande amigo da sua vida, quem é o seu melhor amigo? E ela disse: Jesus é o meu melhor amigo. E Ele é o grande amor da minha vida. Isso impactou a vida do futuro sacerdote, que também soube declarar: agora eu sei que Jesus é o meu melhor amigo. O Senhor fala que muitos aqui agora estão também sendo impactados por essa palavra. O Senhor fala que muitos pela primeira vez hoje, estão entendendo que só serão plenos quando Jesus na Eucaristia for o meu melhor amigo.
E o Senhor está ministrando no seu coração essa amizade. Não vos chamo mais servos, vos chamo meus amigos, porque você está sentindo esse chamado da intimidade com Jesus, de comungar mais, de adorar mais, de desejar, como essa mulher que andou quilômetros e quilômetros, desejando, se preparando, ansiando o Senhor. Jesus diz: eu desejei ardentemente comer essa ceia com você, e você agora vai desejar também ardentemente se unir ao Senhor. A sua comunhão não será mais a mesma depois dessa pregação, depois dessa oração, porque o seu coração descobre de que você tem fome, de que você tem sede daquele que pode e vai saciar todos os teus vazios. Glorifica ao Senhor. Já agradece ao Senhor, porque Ele está fazendo isso na sua vida. Você descobriu o tesouro escondido, você descobriu a pérola preciosa, Jesus na Eucaristia. Eu levanto o meu olhar, de onde vem o meu socorro? O meu socorro é o Senhor, que não me deixa vacilar. Repete isso comigo: Jesus. Jesus. Eu levanto o meu olhar. Eu levanto o meu olhar. De onde vem o meu socorro? De onde vem o meu socorro? Agora fala com firmeza. O meu socorro. O meu socorro É o Senhor. é o Senhor. E não me deixa vacilar. E não me deixa vacilar. Vamos cantar isso. Jesus, eu levanto o meu olhar. Jesus, eu levanto o meu olhar. De onde? De onde vem o meu socorro? Fala isso, eu sei. Eu sei, meu socorro é o Senhor. Não me deixa. Não me deixa vacilar. Quem não adorar, Quem não adorar, não vai aguentar. Não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Isso, canta com seu coração, joelho no chão, joelho no chão, fé no coração, fé no corpo. Meu filho aguenta firme, meu filho aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor. Me vem muito forte no coração. Domingo na missa, uma semana na graça, todo dia na missa, uma vida de graça. Quem não comungar, não vai suportar. Quem não adorar, não vai aguentar. Faça esse propósito de ser um adorador, de ser um eucarístico, eucaristizado e eucaristizante. Faça esse propósito, porque Deus vem com esse poder desse despertamento nesse dia, nos fazendo ter gosto de viver santamente, de buscar o alimento que nos santifica, que nos faz entender que se não é com santidade, não me ajuda. Se não tem desejo do céu, pode ser a minha condenação, pode ser o pior para mim. E Deus está dando isso no seu coração, e Ele está libertando muitas pessoas que eram católicos, que iam à missa, mas que não confessavam, e que a partir de hoje você vai ter o desejo da confissão. Quando você para de confessar, automaticamente você vai perdendo o sabor, o gosto da Eucaristia. Mas quando você confessa frequentemente, você tem sede da comunhão. Deus está te dando a graça da conversão. Pessoas que também comungavam, mas comungavam em estado de pecado, frequentavam seitas,
viviam profundamente enraizados em ideologias satânicas. E Deus está te libertando hoje. Essa pregação é de conversão, ela é de salvação. Toma posse, toma posse. Domingo na missa, uma semana de graça. Todo dia na missa, uma vida de graça. Deus está curando um câncer no esôfago. Receba a cura desse câncer. Deus está curando você agora com escoliose, a sua coluna toda comprometida. Receba a cura agora. Deus está tocando, Deus está mudando o caos da nossa vida num estado sobrenatural de sede do céu. Recebe essa grande graça que o Senhor está dando, de fazer você um adorador, de fazer você um verdadeiro homem ou mulher que dobra os joelhos perante do Senhor, porque você decidiu nessa manhã de adoração, nessa manhã de oração, nessa manhã de pregação, escolher a Jesus como centro e Senhor da sua vida. Para selar esse momento, declara junto com o ministério: quem não adorar não vai aguentar. Quem não adorar não vai aguentar. Eu sei, mas a graça é maior. Joelho no chão. Meu filho, Fé no coração. Meu filho, aguenta firme. Em breve chegará o dia do Senhor. Mais uma vez, canta isso. Quem não adorar não vai aguentar. Quem não adorar não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. A graça é maior. Joelho no chão, fé no coração, fé. Meu filho, aguenta firme. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. O dia do Senhor. Mais uma vez, para terminar com todo o seu coração, quem não adorar não vai aguentar. Quem não adorar não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Isso, joelho no chão, joelho no chão, fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. pode aplaudir o Senhor, que é maravilhoso. E levantou hoje aqui uma multidão de adoradores. Pode aplaudir mais forte para Jesus, porque o teu coração hoje recebeu um toque da graça. Um toque da graça para que seja um coração novo. O Senhor fez maravilhas em nosso meio. Amém.